Meu nome é Gustavo Dávila e você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria. E hoje, um ambiente um pouquinho diferente, estamos aqui na Connect TV em Alphaville. E meu convidado hoje, uma pessoa muito especial, Kaique Bonafé Botelho, além de ser um amigo, é um primo muito querido, considero até como um grande irmão, um mais novo irmão. Kaique, muito obrigado pela sua participação, desse nosso bate-papo aqui. Seja bem-vindo. Bom, primeiramente, fico agradecido pelo convite, né? E por ser um cara que eu tenho um carinho especial, ainda mais enobrece ainda mais o convite. Então, obrigado aí pela presença e que a gente siga bem aí. Você não me meta em enrascada. Excelente. O Kaique, ele é formado em Educação Física, atua na área há 13 anos e tem como parte da sua formação a preparação física. Então, eu queria começar, Kaique, para a gente, nesse nosso bate-papo, falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória no vôlei. Como foi seu início? Como surgiu a sua paixão pelo vôlei? Conta pra gente. Bom, mais ou menos em 98, né, lá pela oitava série ginasial, eu tive contato com o vôlei mais por uma questão social mesmo, de tentar me inserir num grupo de amigos da escola, ter mais contato, né, como era adolescente, estava, né, contato com meninas e tudo mais, e esses meus amigos, eles eram os caras mais sociáveis, né, então eu vi que eles praticavam essa modalidade e um dia eu fui ver o que era e como é que era o vôlei e tal, e foi uma paixão, assim, à primeira vista, porque acho que foi um momento onde eu consegui identificar algumas qualidades em mim, assim, voltada para o esporte, e acho que o vôlei, a gente sempre praticou futebol, né? A gente sempre jogou futebol na rua, em qualquer lugar que seja, com qualquer material, bola de papel, a bola oficial, mas o vôlei, eu acho que ele me trouxe essa outra visão que eu não tinha, ligado também a essa parte social na escola e que foi fundamental, né? Assim, para eu ir chegar até onde eu cheguei, seja como atleta, seja como profissional hoje. Mas foi mais ou menos na oitava série, no ano de 98, por aí, onde eu tive contato e achei que aquilo era uma coisa que era interessante de eu ir testando e provando para ver se até onde podia chegar, né? Não tinha nem essa mensuração, mas assim, era uma paixão que foi crescendo e, enfim. Que bacana. E aí você, na oitava série, ainda, você morava em São Paulo nessa época, e você passou por alguns clubes, né, depois desse início da sua base, né, do colegial. Quais foram os clubes que você jogou? O que de fato despertou falar, realmente quero seguir nessa área do vôlei, principalmente, né, tirando um pouquinho até o futebol, que nós até praticávamos juntos, né? Bom, na nossa época ainda existiam as peneiras, né? E aí quando eu percebi no colégio que uma brincadeira poderia ser uma coisa um pouco mais séria, que eu poderia sonhar em profissionalizar, enfim, aquilo foi, como é que eu vou dizer? Foi novo também, porque a gente não tinha muita informação de onde procurar, que clubes procurar. Mas a primeira equipe que eu joguei foi um ex-clube que hoje é um parque lá, um parque aberto para a comunidade, chama Clube Tietê, Clube de Regatas Tietê, que fica ali perto da Marginal. E ali foi onde eu fiz um pouco de escolinha, até chamava, né? Mas com uma certa idade para já estar numa categoria final de infantil, começo de infanto, né? 14 para 15 anos. E ali foi onde eu tive o primeiro contato e que eu vi que eu podia evoluir um pouco mais. Já, nessa época eu já treinava com 2 categorias acima, chegava até a treinar às vezes com adulto, ficava o dia inteiro no clube. Mas eu passei pelo Tietê até aparecer uma oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos num colégio particular em São Paulo, onde eu consegui ganhar uma bolsa de 100%, e nesse colégio foi aonde eu tive o maior suporte até do que no Tietê, onde eu passei. E a percepção do esporte, do técnico, do professor de educação física, que é o Luiz Fernando, foi uma coisa assim que me fez apaixonar ainda mais por você ter a segurança desse profissional, por um cara
estar preocupado em te ajudar a desenvolver. Então, estudar no colégio Campos Sales, né, posso até falar, foi muito importante por conta disso. Me deu a oportunidade de ter um estudo diferenciado e também a oportunidade de estar mais perto de uma modalidade, né, do nicho da modalidade onde eu estava ali cada vez mais me descobrindo, que é o vôlei, né? Bacana. Então você de fato foi um atleta, né, do vôlei, participou de campeonatos, né? Até, né, uma coisa que a gente pode compartilhar, jogamos junto um campeonato de clube na cidade lá em Rio Claro. Inclusive somos vice-campeões lá também no Grêmio, né? Vôlei de areia. Vôlei de areia. Então nas horas vagas, né, você vinha de São Paulo aos finais de semana, a gente fez um treino ali rápido ali de algumas semanas e conseguimos participar de um torneio. Então o Kaique sai realmente de um clube hoje no Espaço Aberto Tietê, vai para o Campos Sales, depois o Kaique ingressa nesse mundo do vôlei. Então, como que foi esse início daí de uma área mais profissional, ter o entendimento que você, como profissional, gostaria de fazer educação física e ir para essa parte do vôlei? Como foi esse entendimento seu? Ainda nessa fase de transição do colégio, onde a gente já vai virando ali final de adolescência, começo da fase adulta, os 18 anos, final do colegial, aonde ainda eu fiz peneira em alguns clubes como São Paulo, Pinheiros, tentei ingressar na parte de Federação Paulista em algum clube aqui, mas realmente era um nicho muito fechado, não consegui jogar. E como a educação, você sabe que em casa sempre foi assim também, ela sempre veio atrelada com qualquer prática esportiva que a gente fazia, eu sempre carreguei isso comigo. Eu preciso estar estudando, ou jogando junto, ou alguma coisa eu tenho que estar sempre carregando os estudos comigo. E ir para Rio Claro foi uma outra oportunidade por conta das ligas que se jogavam lá no interior, né? Tanto a APV quanto e as categorias da APV, série bronze, série prata, série ouro, acho que eu joguei todas elas. Mas elas foram onde eu consegui mostrar o meu trabalho, consegui jogar os campeonatos que eu ainda não tinha jogado, como o campeonato regional, que é muito comum no interior, o campeonato aberto, os abertos do interior também, com níveis, inclusive joguei contra o Bruninho, falo até hoje, para hoje que a gente se encontra, eu sempre relembro ele, porque acho que é interessante e mostra um pouco da nossa trajetória. Então, jogar em Rio Claro, depois jogar em Limeira, também foram dois clubes que foram as minhas últimas tentativas no sentido de me profissionalizar como atleta, né? E dentro disso também surgem as relações que você faz dentro do esporte, como uma supervisão, um supervisor, um próprio técnico. E ao voltar para São Paulo, eu consegui jogar ainda num clube do Palmeiras, no time do Palmeiras, que não era um time profissional, mas jogava ligas paralelas, né, que a gente fala como no interior. E através desse time, eu também tive a oportunidade de conhecer a Universidade Presbiteriana Mackenzie e conseguir uma bolsa de estudos para eu finalizar minha faculdade no Mackenzie, né, que é uma instituição que tem um nome, que tem um know-how, enfim. E o voleibol, né, ele sempre caminhou comigo lado a lado com o estudo. Então, se eu não conseguir virar um atleta profissional, o voleibol ele me trouxe as melhores condições para eu estar sempre me desenvolvendo na parte teórica, enfim, nos meus estudos como um todo, para que depois que um dia eu percebesse, né, como eu percebi, que o voleibol ele faz parte da minha vida e não teria como eu desvincular, e o destino colocar pessoas no caminho para que a gente se encontrasse, enfim. E aí eu trabalhasse profissionalmente com vôlei, mesmo não estando literalmente dentro da quadra. Estou, mas não estou ao mesmo tempo. Que bacana. Então você realmente agora, né, vamos falar como um ex-atleta que você participou, e essas oportunidades que você colocou te deixou aí à mão de uma pessoa hoje referência na área, José Roberto Guimarães. Queria que você falasse esse início do seu trabalho em parceria com o José Roberto, o projeto que você até hoje permanece junto aqui em Barueri, com o time de Barueri. Bom, a nossa relação começa até antes da gente se conhecer em si, porque em Alphaville eu trabalhei como personal trainer, como vários profissionais vêm para cá, e a demanda é muito grande de aluno, enfim.
você começa a achar interessante trabalhar para cá. E o destino fez com que a mulher e a filha e as filhas em si entrassem no centro de treinamento onde eu trabalhava. E esse contato que a gente teve, mesmo indiretamente, porque elas não eram alunas minhas, mas de amiga minha, a gente foi estreitando um pouco até que, depois que eu saí desse centro de treinamento, elas vieram fazer personal comigo. Então eu atendi elas durante um tempo e o Zé estava no período de seleção, de Jogos Olímpicos, inclusive no Rio de Janeiro. E como o resultado não foi agradável, enfim, e eu não tinha noção disso, mas ele por trás, ele também tinha o interesse, já buscava o interesse de montar um projeto em Barueri. Quando ele voltou meio desanimado, ele tinha essa chama ainda um pouquinho por conta desse projeto que ele podia nascer e que, de certa maneira, apaziguasse um pouquinho o que ele estava sentindo naquele momento, enfim, toda a frustração de não conseguir os melhores lugares ou o melhor lugar dentro da competição em casa, enfim, e aquele momento foi um momento que a gente se conheceu, vamos dizer assim. Eu já tinha visto ele nesse centro de treinamento, mas a gente nunca teve oportunidade de se falar, a não ser por uma vez que eu fui acompanhar um treino da seleção para alguma competição dentro desse ciclo olímpico do Rio, mas aonde eu só observei, conversei mais com quem é hoje o meu coordenador da preparação física e só observei o time treinar, né, assim. E depois de 2 anos é que a gente realmente se conheceu pessoalmente e ele me expôs essa ideia de montar um projeto em Barueri, onde eu já residia há pelo menos uns 3 anos, né? E num dia à tarde ele diretamente me ligou, perguntando se eu tinha disponibilidade para ir numa reunião no ginásio Zé Correia para falar sobre o projeto. Eu falei que tudo bem, claro, vou ouvir. Quando eu cheguei no horário, era umas 5 da tarde, tinha um monte de atleta sentado nos bancos, enfim, secretário de esportes, algumas pessoas eu não entendi, né? E aonde ele já abriu uma roda, expôs mais ou menos a ideia do projeto, explicou o projeto, alguns responsáveis falaram, e aí ele bate nas minhas costas e fala: você pode aquecer a mulherada agora, pra gente treinar? E assim já começou o meu primeiro treino. E aí de lá para cá a gente tem criado essa relação aí grande, que acabou que culminou na nossa parceria também na seleção brasileira, e que é onde a gente leva até hoje, graças a Deus, com muito empenho aí. Que bacana. Então o Kaique, né, sai da parte do atleta, entra num clube, iniciando esse projeto e consegue fazer a ponte juntamente com o Zé Roberto para essa camisa aí que você está vestindo do Brasil. Como foi essa transição? Clube, seleção, quanto tempo que você hoje participa desse ciclo junto com a seleção e junto com o Zé Roberto, Kaique? Bom, a minha história no clube começou em 2016, foi logo depois dessa nossa conversa, logo realmente depois do ciclo do Rio 2016, aonde a gente sai de uma Série C e classifica para uma Série A, passa pela Série B da Superliga e classifica para uma Série A no ano seguinte, 2017, 2018. E aonde eu também acompanhei a seleção passando a treinar um pouquinho quando eles estavam treinando em Barueri, já para viajar para alguma competição, onde eu pude começar a ajudar com bola, a observar como é que era a rotina da seleção dentro dos treinamentos, mas ainda sem ter a oportunidade de estar, enfim, presencial realmente de verdade. E em 2018, eu recebi um convite para estar fazendo parte da seleção Sub-20, que naquele ano disputaria um sul-americano no Peru, em Lima, onde eu tive o primeiro contato e que, graças a Deus, a gente conquistou esse título e que deu a oportunidade da gente jogar um Mundial no ano seguinte, 2019. Só que, ao mesmo tempo, eu fui abençoado por uma outra oportunidade, onde ele já me
solicita para estar compondo a seleção adulta e o setor de preparação física, que hoje é composto por 3 profissionais, que é o professor José Elias de Proença, o Fábio Correia e eu. E aí, desde 2019 para cá, a gente divide as funções dentro das rotinas de viagem e de treinamento e alinha sempre os papos, os conceitos, para que a gente fale a mesma linguagem com elas e aplique, né, de forma sincronizada os conteúdos que a gente tem interesse em passar e acha relevante de desenvolver dentro da seleção. Que bacana. Então, são 8 anos dentro desse mundo aí do voleibol profissional, do voleibol de alta performance. Como que você enxerga, né, estando na área de educação física, de preparação, como que realmente é essa questão da alta performance para um atleta? A gente fala muito sobre a inteligência emocional, que além da questão física, né, também tem que fazer parte aí. Como que você enxerga isso no lado profissional das atletas, que hoje você trabalha com um grupo feminino? Então, realmente, talvez é uma outra forma de vocês lidarem com esse tipo de público também. Bom, trabalhar com o público feminino, ele sempre foi mais vamos dizer que sempre me rodeou mais desde a época de personal, porque 80% dos meus alunos de personal sempre eram mais mulheres. Mas isso não me trouxe o que o voleibol, o entendimento do mundo feminino como o voleibol me trouxe, porque a partir desse momento de um objetivo de performance maior, mais específico, eu tive contato com o que a gente chama de tríade da mulher atleta, né? Que hoje em dia ele já tem várias vertentes, eu vou citar só algumas para você entender um pouquinho como é que é diferente, porque a gente precisa entender o nível de demanda energética da mulher, diferente um pouco do homem, densidade óssea e hormonal, a parte hormonal da mulher, que envolve todo o ciclo de menstruação, enfim, toda essa parte maturacional também, que a gente tem que tá sempre entendido e compreendido dentro do que diz respeito à maturação feminina, até que ela entre nessa tríade, e o quanto isso impacta no dia a dia de trabalho e também quando a gente diz respeito à performance de alto rendimento, né? Todas as necessidades que o corpo feminino e a cabeça da mulher precisam para que ela esteja no melhor cenário para desenvolver o trabalho dela da melhor maneira possível. Então, nada como estar em loco dentro de uma equipe feminina e ir percebendo ao longo do tempo, com certeza não é uma coisa que a gente ainda está em aprendizagem, mas assim, hoje em dia eu com certeza evoluir em tipo de fala, em tipo de comando a se dar, em tipo de quando você abraça um pouco mais, dá um colo, quando você consegue ser um pouco mais áspero e cobrar um pouco mais, sem que isso abale a estrutura da atleta, muito mais preparado do que quando eu entrei, com certeza. Mas eu acho que é fundamental qualquer profissional que trabalhe com mulher entrar e entender um pouco mais de como funciona essa tríade para que seja mais assertivo dentro do trabalho com a mulher, porque realmente a mulher é diferenciada, ela tem características que a gente precisa levar muito em consideração para que a gente consiga extrair o melhor delas. Com certeza não é uma relação igual ao homem, que é um pouco mais seca e facilitada, às vezes, no entendimento e nas trocas de informação, do que uma mulher que tem todo um outro cenário de sensibilidade, enfim, toda uma questão mental também que a gente precisa entender melhor para estar sempre preparando elas melhor também, não só como atleta, mas a gente tem sempre a preocupação de desenvolver o atleta como um cidadão, né? Um cidadão de bem. Então, para isso, eu acho que esse entendimento é fundamental quando se diz respeito a trabalhar com mulher. Que bacana, são muitos detalhes com esse público feminino, né? Fala um pouquinho, você falou sobre essa sua início, né, na seleção sub-20, você participou de um torneio sul-americano e aí você participa do ciclo olímpico que foi Japão 2021.
Fala para a gente um pouquinho como foi essa experiência, essa vivência de toda a preparação, planejamento, até chegar e trazer uma medalha de prata para o Brasil nesse ano. Foi uma experiência assim, incrível e começou a fazer mais sentido, não desde o começo, porque até então a gente não imaginava de que poderia estar junto, que já estava fazendo parte de um ciclo, mas já estava. E foi um ciclo mais longo por conta da pandemia de 2020, foi um ciclo de 5 anos. Um ciclo mais longo, um ciclo que demanda muito planejamento para que você consiga estar na melhor maneira um ano depois ainda, passando por um problema global que foi a pandemia e as consequências que isso impactou dentro de outros planejamentos, enfim. Mas foi uma experiência incrível no sentido de quanto eu acumulei de experiência para que eu pudesse estar mais seguro nos próprios Jogos Olímpicos, entendeu? Além de estar realizando um sonho, naquele euforismo, mais preparado mentalmente do que talvez um ciclo mais curto. Então, todas as experiências, os torneios que eu vivenciei, que eu tive a oportunidade de 2019 até os Jogos, ajudaram a dar a criar uma casca um pouquinho mais segura para estar, né, mais confiança para comandar o time nos Jogos Olímpicos. Mas, assim, foram competições muito duras, a gente sempre chegou e bateu na trave, né, nessa competição que antecedeu os Jogos e antecede esse também, chama Liga das Nações, mas que pela logística do campeonato, as viagens, o tempo que você fica fora, isso tudo ajudou a entender muito mais esse universo, né, do mundo esportivo e o quanto isso também exige da gente, não só delas, estar longe, né? Todos esses sentimentos, você precisa realmente ter uma inteligência emocional, ter uma parte mental muito forte, porque cada indivíduo ele reage de alguma maneira, né, de uma maneira diferente. Se sentem mais seguras quando estão mais perto de alguém, algum parente, ou enfim, algumas que não têm tanto problema de estar longe, mas em algum momento pode apontar, né, uma baixa e você entendendo mais, você consegue dar um suporte, você consegue dar um respaldo com mais segurança e mais eficiência. Então, acho que a vivência dessas rotinas e desses torneios dentro da seleção, né, me ajudaram muito a estar mais preparado para enfrentar o sonho da minha vida, que era estar nos Jogos Olímpicos. Que bacana, você falou em preparação, falou em planejamento, nós já até conversamos isso em outros momentos, mas como que é um ambiente, junto com essa, né, referência, né, da seleção, você tem o Zé Roberto, você tem o Vagão, você tem o Paulinho lá também, atletas que passaram por vocês, né, que hoje, né, foram grandes jogadoras, mas como são os bastidores? Como que é realmente chegar numa final? Como que é participar dentro do vestiário ali? Como que é aquela energia? O que você consegue compartilhar com a gente? Olha, é sempre o ambiente de alta performance, ele é um ambiente muito estressante, no sentido de pressão. Você tem cobranças, você tem uma demanda de organizações, Energia. De organização que você tem que ter dentro dos setores do time, enfim, dentro de uma hierarquia que existe, que são fundamentais para que tudo, né, gire, as peças se sincronizem e consigam girar da melhor maneira possível. Então, assim, como uma empresa, você tem, né, os setores, as hierarquias, a quem você se reportar, né, em várias situações, para que, né, não haja falha na comunicação, todo mundo seja preservado e o trabalho de cada um seja feito da melhor maneira possível, com segurança, né? Agora, vestiário, que inclusive é uma coisa extremamente particular, mas o que eu posso te dizer é que é uma energia sempre muito grande, muito forte, de passar extremamente confiança, de ouvir a atleta. É o momento que elas podem se expressar, de colocar para fora o que elas estão sentindo. E sempre de muita orientação.
né, uma preleção ela demanda muita orientação do que pode acontecer, do que foi estudado, enfim, de tudo que esses caras dominam muito mais do que eu, e sempre motivando elas ao máximo a jogar a partida como se fosse a última, né, enfim, independente do adversário, para que elas entendam o nível que a gente tem que manter, né? A gente tem uma história dentro do esporte e que a gente, né, não basta estar lá, a gente precisa sustentar essa história e criar novas histórias, criar as nossas histórias dentro de todo esse contexto que a gente tem de tempos para cá. Que bacana. Bom, nossa família é suspeita em falar que sempre te acompanha, sempre torce por você, principalmente, né, por onde você passa, mas você tem a Letícia, sua esposa, você tem o Cauê, seu filho de 9 anos, você está vindo de uma competição mais de 30 dias fora, o VNL que vocês estavam participando. Como que é essa relação da família, como que é essa ausência, você estando fora, assim como as atletas também longe dos familiares, mas manter o foco, manter realmente a disciplina de poder saber que o objetivo final é aquele. Como que isso é para você, Kaique família? Eu digo assim, no começo é bem tranquilo no sentido de que eu sei o que eu tenho que fazer, eu confio na minha esposa por estar com ele e a questão de orientá-lo é que talvez seja o maior desafio dentro desses períodos longos fora, porque ele é uma criança que ainda está descobrindo o que é os sentimentos, enfim. Quando ele era mais novo, bebezinho, era uma coisa mais tranquila, porque ele não se expressava tanto, né? E agora, com 9 anos, ele já é um menino que já tem uma personalidade, ele já demonstra quando ele está mais chateado, quando não. E quando eu estou fora, eu sempre tento deixá-lo seguro e deixá-lo me substituindo em algumas coisas em casa para que ele entenda o valor que eu também tenho dentro de casa e no sentido de proteger a mãe, de ajudar a mãe dele, de estar sempre colaborando para que eles dois estejam sempre em proteção e evoluindo, mesmo que eu esteja fora. Lógico que tem momentos que você sente um pouco mais, né, a questão de estar em casa, de conversar, de realmente da gente se abrir, né, como um casal e fazer os nossos planos. Realmente é diferente quando você está longe, mas é uma coisa que a gente já meio que está acostumado, né, depois de tantos anos, e que penamos no começo também, porque a gente não saía, né, não ficava mais que 3 dias longe, então é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, mas tem que ter uma força mental também muito grande, né? Porque a gente se gosta muito, então se preocupa, né? Quando fica doente, você não está perto, enfim, qualquer coisa, ela mesmo, né? A própria Letícia, quando não está tão bem, então você se sente meio que impossibilitado pela distância. Então é mais um momento de você tentar respirar, segurar um pouquinho qualquer emoção mais calorosa que você esteja sentindo naquele momento para passar a segurança, né? Eu preciso continuar passando a segurança mesmo de longe e estar perto, estar sempre em contato, mesmo quando o fuso horário são de 12 horas, que, né, você acorda quando eles estão indo dormir, mas eu sempre tento manter assim diariamente um contato para que eles se sintam seguros, o Cauê também consiga estar sabendo que é um trabalho, que eu não estou viajando sem eles de férias, e às vezes passa um pouco na cabeça dele isso, mas que a gente tenta sempre clarear para que ele entenda que o pai dele também tem as sensações dele de como é que fala? Como é que eu posso dizer? De angústia de estar longe, né? E que isso tem que ser uma coisa controlada para que a gente tenha sempre o trabalho também como um foco principal e seja excelente ou busque a excelência no que a gente quiser fazer. Como eu falo para ele nos desenhos dele, ele tem até um canal de YouTube, nos vídeos que ele faz, que ele tem, né, que buscar sempre isso desde cedo, porque se eu quero fazer uma coisa, que eu faça bem feita, porque
sei lá, é o que eu aprendi em casa e é o que eu tento passar para ele. É bacana ele estar só familiarizado com a vivência que vocês têm, né? E ele também ter a oportunidade de talvez, né, você, né, agora, claro, mais maduro, né, dentro da sua profissão, mas que ele possa ter esse entendimento do que você passou, do que vocês estão passando, e muitas vezes ele pode pegar gosto pelo vôlei, como muitas vezes ele pode ser averso a falar, não quero ficar longe da minha família, como talvez meu pai ficava. Então isso acontece, acredito que em várias outras profissões também. Como que você vê isso para ele hoje? Como que é esse entendimento dele nesse sentido? Então, a preocupação é justamente isso, para que ele ame o esporte independente disso, e que ele entenda o que o esporte transforma a vida das pessoas, como o exemplo do pai dele, que a vida inteira buscou e a vida inteira teve respaldo do voleibol para que consiga estudar, para que jogue em times, né, enfim, que eu conseguisse construir a minha vida e hoje viver um pouco mais de vôlei do que já aconteceu antes. E, ao mesmo tempo, ele, né, não ter a diversidade, não ter algum sentimento ruim nesse sentido pela distância que o esporte causa hoje em dia nas nossas vidas. Mas por isso que é importante a gente estar sempre conectado, né? A gente está sempre se falando para que isso não se torne um sentimento ruim ou que não consiga lidar tão bem com esse tipo de sentimento pela distância. Bacana. Nós estamos aqui há menos de 30 dias dos Jogos Olímpicos agora que vai acontecer na França. Esse preparo que você já participou de um ciclo olímpico lá atrás, existe toda uma preparação, existe uma equipe por trás que realmente faz acontecer. Esse preparo, vocês estão vindo agora de uma competição que antecede as Olimpíadas. Como que está sendo esse preparo para realmente chegar em Paris e manter o que a seleção até então tem como um nome muito forte nesse esporte, que é o vôlei? Desde o começo, né? Desde o final de Tóquio, desde 2021 já, quando a gente voltou, a gente já tenta virar a página e já começamos a falar sobre Paris, né? Naquele começo. Porque diferente de Tóquio, que foi um ciclo mais longo, Paris vai ser um ciclo mais curto de 3 anos. Então também precisaríamos planejar com mais lucidez e precisão o nosso tempo, justamente por falta de tempo, né? E eu acho que a gente está numa crescente interessante, dentro do mesmo com o resultado não muito agradável como a gente esperava nessa competição, por ter liderado o campeonato todo, enfim. Mas a gente está focado no nosso objetivo, que é daqui a um mês. Eu acho que o time está bem, está numa crescente. O que eu posso falar é que a gente tem trabalhado bastante e pontuando bastante o que essa competição nos trouxe de feedback, para que a gente consiga, né, evoluir nesses quesitos e manter os quesitos que a gente, né, já está fazendo muito bem, para que a gente esteja o mais equilibrado possível para uma competição que vai exigir bastante da nossa equipe, individualmente e coletivamente. Excelente. Queria deixar para você, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando, para quem tem interesse em entrar na área da educação física, da preparação física, ou mesmo na parte de vôlei. O que você pode deixar para quem está nos acompanhando? A minha mensagem é que vocês cada vez mais estejam se atualizando dentro do cenário do esporte, seja qual modalidade você escolher ou achar que você tem mais propensão a trabalhar, porque o esporte é uma variável que muda constantemente, né? Independente da modalidade, está sempre em evolução, está sempre ganhando mais dinamismo, ganhando mais condição, exigência física. Então, para os profissionais da área, está sempre se atualizando, entendendo as demandas da modalidade para que a gente consiga atender da melhor maneira. E para o profissional de educação física como um todo é amar a profissão, amar se movimentar, tentar ser o exemplo sempre, né? Nada melhor do que o exemplo para a gente poder transmitir a informação e gerar novas admirações, vamos dizer assim, para as pessoas que queiram estar e trabalhar no meio, enfim. E o esporte, a gente sabe que é uma janela mais fechada, é um funil,
dependendo da modalidade, ainda um funil cada vez mais fino, mas que a gente consiga ter força mental e força física para a gente aguentar as pressões que a própria vida vai nos impor, o próprio esporte impõe, mas a luta diária de você buscar uma oportunidade é como se a gente estivesse já dentro do esporte, brigando por alguma vaga em algum campeonato, uma vaga dentro de um time, de uma seleção. Na vida eu acho que é isso, né? Um exemplo meu é que eu sempre batalhei, mesmo mudando, achando que eu não trabalharia com vôlei, mas buscando as diversas vertentes que a área da educação física proporciona. Eu fui da área do lazer e hoje eu estou na área do esporte do alto rendimento, mas que a gente sempre busque o melhor dentro de cada área para que você consiga ter uma oportunidade uma hora e buscar, bater na porta, conversar. Bati na porta de alguns clubes, com certeza, até conseguir encontrar alguém já do meio, mas que vocês lutem até o fim por tudo aquilo que vocês almejem, porque vale a pena. No final das contas, com certeza vale a pena. A gente consegue. Kaique, muito obrigado pela sua participação, poder contribuir um pouquinho, contar um pouco da sua história, né? Ninguém melhor do que você para contar um pouco mais da sua trajetória. E você que nos acompanhou até agora, obrigado. Para o canal O Livro das Profissões da Alzenaria. Até a próxima. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.